Olá, hoje nós vamos continuar aquela série sobre as propriedades dos materiais, sempre relacionando essas propriedades dos materiais com algum aspecto clínico do dia a dia. Ok? Então, hoje eu vou falar a respeito de módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é um conceito bastante importante dentro da área dos materiais dentários também não é diferente, e que tem influência assim, na escolha de alguns materiais que a gente vai fazer no dia a dia. Ele pode influir, nessa escolha, em qual a melhor opção para um tipo de restauração, para um tipo de material que a gente usa, por exemplo, como material retentor intraradicular. Então vamos discutir esses aspectos hoje. Bom, o módulo de elasticidade, caso você seja aluno, esteja me acompanhando aí por estar estudando esse assunto agora, ou quem sabe até está fazendo uma prova nesse exato momento e tem que responder de uma forma acadêmica, científica. O módulo de elasticidade, ele é a tensão sobre a deformação de um material dentro do seu regime elástico. Vai aparecer até a definição aqui para vocês. Então, o módulo de elasticidade é a tensão que eu faço, ele é calculado a partir de uma tensão que eu faço no meu material, observando qual deformação ele sofre, dentro de um regime elástico. Os nossos materiais, quando são testados, inicialmente eles passam por um regime elástico e depois eles vão sofrer um tipo de deformação chamada plástica, irreversível. Então, ele define para a gente uma propriedade que a gente vai chamar de rigidez. Então, quanto o meu material apresenta de rigidez, o quanto é difícil ele se deformar quando eu aplico tensão. Cada material tem uma rigidez, e se a gente pensar que os materiais dentários estão sendo usados em cavidades dentárias, estão sendo usados em conjunto com o nosso dente, o nosso próprio dente, a dentina, o esmalte, também apresentam o seu próprio módulo de elasticidade. Do esmalte, inclusive, bem mais alto do que o da dentina. O esmalte é mais rígido do que a dentina. Então, os materiais que a gente vai usar nessas cavidades ou em contato com o dente, não importa em qual situação, a gente deve fazer sempre uma análise do quanto está próximo o módulo de elasticidade desse material com o do próprio dente, já que a gente está substituindo uma parte desse dente que está faltando. Então vamos pensar em termos de exemplos clínicos, tá? Vamos ver dois exemplos clínicos em que esse módulo de elasticidade é importante e como ele aparece ali para o cirurgião dentista no dia a dia. Tá? Então esse primeiro desenho aqui, ele vai mostrar para vocês, vai simular para vocês uma lesão cervical, tipo de lesão que está cada vez mais comum, que é uma lesão de abfração. Tá? Então aqui é uma lesão de abfração. Geralmente lesões de abfração estão associadas com outros tipos de lesão, às vezes está associado com mecanismos de erosão ou mesmo de abrasão. A lesão de abfração ela é caracterizada por ser uma lesão em forma de cunha, em região cervical, e que está muito envolvida em processos de alterações oclusais desse paciente. Então o paciente tem algumas alterações na sua oclusão que levam ao acúmulo de forças laterais ou à distribuição de forças em sentido lateral. Então tem muito a ver, ou tem muita relação com pacientes, por exemplo, que apresentem desgastes muito grandes, tem um bruxismo, então range o dente, acaba muitas vezes tendo desgastes por atrição em regiões dos dentes que acabam desequilibrando o sistema estomatognático, acabam desequilibrando a sua oclusão. O que interessa para a gente é que no caso do paciente que tem abfração, até hoje, isso é discutido há muitos anos, dentro dos grupos de materiais dentários, a gente pensa qual seria o material ideal para restaurar esse tipo de lesão. É uma lesão que acomete dentina, às vezes pode acometer um pouco da dentina radicular também, pega uma região de esmalte e a gente fica, vamos dizer assim, no meio de uma situação em que você tem mais de um tipo de tecido que precisa ser restaurado. Tá? Então,
Vou só aqui representar, né, como se fossem as forças laterais que podem incidir nesse dente. Forças oblíquas, geralmente está muito relacionado, lesões cervicais não cariosas, inclusive a bifração, está muito relacionado com o dente pré-molar. A gente vai ter um outro programa que a gente vai discutir as lesões cervicais não cariosas, mas ela comete bastante o dente pré-molar. Então eu tenho forças que incidem de forma lateral, de um jeito que não era para ser nesse dente, e que vai gerar o acúmulo de tensões na região cervical, e essa região cervical, então, sofrendo essas tensões, acaba então havendo uma microtrinca do esmalte, depois aquele processo ele progride, e você vai ter então esse tipo de lesão aqui. Bom, como eu disse, envolve tecidos diferentes. Como fazer para restaurar? Eu tenho que pensar que o material restaurador que eu colocar nesse espaço deve apresentar características semelhantes ao do dente nessas regiões. Mas como a gente vai fazer? Se a gente tem dentina, a dentina da própria coroa, a gente pode ter envolvido um pouco da dentina radicular, a gente tem uma porção de esmalte que foi perdido, né? E cada um desses tecidos apresenta uma característica um pouco diferente. Pensando então no módulo de elasticidade de esmalte e dentina, já são bem diferentes. Da dentina coronária para a dentina radicular também existe uma certa diferença. Então fica difícil, a gente cria grandes fóruns de discussão dentro da área de materiais a respeito de que material vou usar que seria perfeito para substituir nessa condição. Então o que a gente busca? Vamos buscar um material que ele tenha uma rigidez semelhante a dessa região, né? Como a maior parte de tecido que eu perdi aqui foi dentina, a gente vai buscar um material que tenha um módulo de elasticidade semelhante à da dentina. Porque assim, recebendo as tensões, esse meu material vai se deformar mais ou menos como a própria dentina. Como eu não crio diferença na forma como esse material se comporta em relação ao meu dente, ele fica lá mais tempo. Esse é um aspecto importante, ou seja, a restauração dura mais tempo. Se eu pego um módulo de elasticidade muito baixo, um material de módulo de elasticidade muito baixo, provavelmente por ser o contrário de rígido, flexível demais, ele pode acabar então se deformando muito durante a aplicação das forças no dente, e ele pode eventualmente soltar, sair ali daquela região. Se eu pego um material extremamente rígido, um módulo muito alto, eu posso estar estimulando um aumento dessa lesão, ou até mesmo a quebra do material, ou a quebra de mais um pedacinho de esmalte. Então, num caso como esse, a gente vai levar em conta o módulo de elasticidade do material, a gente vai buscar módulo de elasticidade parecido com o da dentina. Então, geralmente a gente vai cair, no caso, usando resinas compostas, ou usando uma combinação até de uma resina composta de módulo de elasticidade mais baixo na região da dentina e uma resina composta de módulo de elasticidade um pouco mais alto na região de esmalte. Essa combinação ela é proposta por alguns autores. Então vejam como é importante a gente fazer esse casamento do módulo de elasticidade dos nossos materiais com os tecidos que a gente quer substituir, para que, se comportando de maneira igual, eu não tenha uma perda precoce dessa restauração. Aliás, alguns profissionais que já fazem restaurações em regiões de lesão cervical não cariosa sabem quanto é difícil. Muitas vezes você faz a restauração, ela solta, você refaz a restauração, ela solta novamente, né? Em um outro dia a gente vai fazer uma discussão a respeito de todos os aspectos que envolvem a escolha desses materiais aqui, além dos sistemas adesivos, da remoção dos fatores que podem levar a esse tipo de lesão, né? Que podem perpetuar esse tipo de problema. Tá? Esse é um exemplo, então. Vamos ver outro. Então, um outro exemplo no que se refere ao uso dessa propriedade do módulo de elasticidade diz respeito aos retentores intrarradiculares feitos em metal ou em fibra de vidro. Há muito tempo atrás, até na época que eu me formei, estava sendo lançados os primeiros pinos de fibra de vidro
E qual era a propaganda, né? Qual era o marketing que a empresa fazia para a gente? Ele falava assim, olha, o pino de fibra de vidro tem um módulo de elasticidade baixo, parecido, mais próximo ao da dentina, né? Que é uma raiz, então o pino ele é cimentado dentro da raiz. Ele tem um módulo de elasticidade mais baixo do que o metal, o núcleo metálico, que a gente costumava fazer até aquela época como única opção, como a principal opção, né, de retentor intraradicular. Então ele jogava essa propaganda. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava justamente, novamente, se referindo, quando falava do módulo, à rigidez do material. Então, se a gente tem forças que vão agir sobre a coroa, né, porque os nossos retentores estão por baixo de uma coroa, de um material restaurador. Se eu tenho uma determinada força atuando ali sobre o meu retentor, e esse meu retentor é extremamente rígido, na hora em que eu atuo com uma tensão sobre ele, ele tende a girar dentro da raiz. Ele tende a fazer um movimento aqui. Só que como a rigidez dele é muito maior do que o da dentina, a dentina pode acabar se deformando, ela sim, e aí causar uma fratura da raiz onde eu tenho um retentor metálico. Enquanto que quando a gente tem um retentor de fibra de vidro, a mesma força, uma força em excesso, né, sobre aquele retentor, pode levar à fratura sim, mas a fratura do próprio pino e não da dentina que está ali. Então qual é a vantagem que ele está vendendo para a gente, ou estavam vendendo para a gente? É que se você tiver algum problema de força atuando sobre esse pino, quem vai quebrar é o pino e não a raiz. Então você pode remover o pino e refazer seu trabalho. Nos casos de um pino metálico, se você tiver um excesso de força, quem vai fraturar é o elemento menos rígido, ou muito menos rígido no caso, que é a raiz, e aí você acaba então perdendo aquele dente, perdendo aquele elemento. Então essa era a propaganda deles. Não estou dizendo com isso, de forma alguma, que em todas as situações o pino de fibra de vidro vai ser melhor. Estou só enfatizando para vocês qual é o aspecto que o vendedor passava, o que ele vendia para a gente, e que é claro que você vai ter que levar outras coisas em consideração na hora de fazer sua escolha se você usa um pino de fibra ou de metal. Existem vantagens do uso dos dois materiais, tá bom? Bom, com esses dois exemplos aí que eu dei para vocês, espero que tenha ficado um pouco mais simples, um pouco mais fácil entender o que é esse módulo de elasticidade. Lembrem de sempre relacionar como um sinônimo da rigidez e o quanto que é importante, seria até o ideal que tivéssemos rigidez ou módulos semelhantes entre os materiais restauradores e os tecidos dentários. Tá bom? Fica essa dica e a gente vai continuar fazendo programas falando a respeito das propriedades dos materiais. Até a próxima!